alma anela por servir a Deus no seu templo. Salmo 42. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor, as minhas lágrimas serve-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, dentro de mim, a minha alma está batida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Nos ruídos das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção, louvor, estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: porque te esquecestes de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão dos inimigos? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todos o dia dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Louvado seja Deus por estarmos aqui nesta cadeia de rádios. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia.com.br. Estamos pela Cultura da Bahia, pela ID e Ensinai. Estamos também pela Voz da Benção. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, levando a mensagem que o mundo às vezes rejeitam, mas ela tem que ser transmitida, a palavra de Deus. Este é o Bom Dia Espírito Santo, é o encontro dos vasos, é o congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Show da Bênção e, por que não dizer, Escola de Profetas. Bom Dia Espírito Santo. Da Bahia para todo o Brasil. Brasil!
Na palavra dele mesmo, missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, Daniel de Oliveira, da Igreja Casa da Bênção de Deus, que tem a sua sede espiritual e administrativa em Brasília, sob a direção do apóstolo Jair de Oliveira e a nossa diretoria nacional e internacional. Casa da Bênção, ministério profético em todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí e em vários países, com uma só visão: salvação de almas. A maior de todas as visões, salvação de almas. Uma igreja que começou em Belo Horizonte em 1964 e se espalhou por todo o país. Em quase todas as cidades há uma bandeira deste ministério profético. Pessoas já estão chegando para estarem conosco: Soraya Rodrigues, Mariluce Mota, Neuma Souza Borges. Sejam todos bem-vindos. Pode ir compartilhando para que a mensagem alcance centenas e centenas de pessoas em todo o Brasil. Estamos sendo ouvidos e assistidos na Europa, na Ásia, na África, nas Américas e em todo o Brasil. Já são 5 horas da manhã e 12 minutos. Estamos ao vivo, diretamente do bairro da Barra, em Salvador. Da Barra para todo o Brasil. Deus abençoe. A Elcio Costa Santos já chegou também para estar conosco. Sejam todos bem-vindos. É mais um programa Bom Dia Espírito Santo. Coloque aí agora o copo com água, para que esta água seja ungida, fluidificada pela fé que remove montanhas. Faça isso. Tudo é possível para aquele que crê no sobrenatural. Coloque também aquela caneta que vai assinar papéis e documentos e destravamentos. Coloque também um pouquinho do azeite para a santa consagração, a mamadeira da criança, a fronha do travesseiro, caixas com medicamentos, ferramentas de trabalho, a chave do apartamento que está à venda do lote. Coloque também todas as receitas e relatórios médicos aí sobre o seu receptor. Também o capacete da moto, a chave do carro. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Tá bem? Apresente a Deus a sua carteira de trabalho. Faça a Deus um voto. Hoje é um dia abençoado, é a última quarta-feira de setembro, não é isso? É a última quarta-feira de setembro, um mês iluminado, abençoado de congressos, um mês de muito trabalho, viagens, mas um mês que estamos encerrando, louvando a Deus por mais um mês de vida, de vitória, de muitos destravamentos. Eu recebi comunicação de todo o Brasil, de pessoas que fizeram pacto, voto com Deus e tiveram grandes destravamentos, e a bênção já está a caminho na sala do trono para outubro. Outubro também é um mês de destravamento da vida sentimental, financeira, profissional, trabalhista. É um mês abençoado. É um mês forte, outubro, já caminhando para novembro, o mês da arca e da santa unção. E assim nós vamos vencendo cada montanha, cada deserto, cada lamaçal, vencendo cada oposição do cão, segurando sempre na mão forte
e onipotente de Deus. Tá bem? Apresenta a Deus a sua vida e confia nele. ICB Bahia já estão ligados conosco também. Maeli Tássio, diretamente de São Paulo. Rogério Magalhães, diretamente de Brasília. O Brasil acorda cedo para dizer ao amigo Espírito Santo, bom dia. E quem começa o dia dizendo bom dia ao Espírito Santo, terá um dia de uma grande produtividade e proteção divina. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. José de Jesus dos Santos já está conosco, Diogo Furlanento também de São Paulo. Sejam todos bem-vindos para mais um Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Pessoas ontem ligaram e pediram a cobertura espiritual, porque hoje é dia de oração, jejum. São mais de 8.000 pessoas hoje, orando e jejuando. Eu não estou sozinho nesta missão, nesta empreitada. Eu tenho comigo hoje, quarta-feira, mais de 8.000 pessoas em oração e jejum, mandando para mim a cobertura espiritual e orando por todos nós do Bom Dia Espírito Santo. Vocês que me ouvem, que me assistem, recebem a cobertura de um povo sincero e que crê. O jejum entre nós é na quarta-feira, na sexta-feira, no domingo, há 43 anos que temos esta campanha de oração e jejum, quarta, sexta e domingo. São 3 vezes por semana que o povo está buscando poderosamente a face do Senhor. Fique conosco, tá bem? Fique conosco. E deixa Deus te abençoar. Deixa Deus te abençoar. Hoje é quarta-feira, teremos ali na catedral, na sede, 6 cultos de cura, libertação e salvação. Sexta-feira, quebra de maldições. Domingo, 2 de outubro, dia das eleições. Primeiro voto que você vai dar é para Jesus, vindo à igreja domingo pela manhã. E na parte da tarde você vai dar o seu voto a quem é de direito. A quem você estiver com a consciência voltada e tranquila, pensando sempre na família e na seriedade das coisas aqui em nossas instituições. Tá bem? Pastora e doutora Alexandra já está conosco, Tatiana Moraes também, Hudson Lima Costa. Sejam todos bem-vindos a mais um Show da Benção. Bom dia, Espírito Santo. Pode me enviar uma mensagem digitada. Eu não atendo o telefone, porque se eu for atender o telefone eu não farei mais nada no dia. Mande para mim uma mensagem digitada. 71 é o código de Salvador, 55 é o código do Brasil, telefone é 9918-62232, tá bem? 9918-62232. Seu pedido subirá ao altar de Deus comigo, principalmente hoje, quarta-feira. Manda o sobrenome de sua família, tá bem? Porque às vezes há uma praga, uma peste sobre o sobrenome de sua família, coisas pesadas do passado, dos seus tataravós que nem você conheceu. Então, mande para nós estarmos orando. Hoje é dia de jejum, hoje é dia de oração, hoje é dia de palavra de fé, hoje é dia de visão, de revelação,
de entrega do santo óleo, tá bem? Cristiane Gomes do Nascimento também já chegou para estar conosco. Sejam todos bem-vindos para mais um Bom Dia Espírito Santo. Adriana Brito de Souza ligou pedindo ajuda espiritual. Altamira Soares, Ana Maria Nascimento e família, Anderson Silva Freitas, Audiceia Gomes dos Santos, Carlos Benício Lopes, Carmen de Jesus, Cirilo Marques da Silva, Creonice dos Santos, Denise Lopes, Dilma Regina e família, Edeusuíta Edna Maria, Edivaldina Paim, Elza Marques, Esther Maria, Fábio Rodrigues da Silva, Fabrício Costa, Iracema Lima Correia e Isadora de Jesus, Joanita Silva, Jorge Pereira de Jesus, José Nilton Santos, José Paulo Filho, Marta Machado de Deus também já está ali conosco, Lília Carvalho, sejam todos bem-vindos, Tatiana Moraes, Joselita da Conceição do Rosário, Leda Maria Ferreira dos Santos, Lucas Silva Freitas, Lúcia Santos de Jesus, Maria Cecília, Maria Ana, Maria de Lourdes Olívia, Maria Débora de Jesus, Maria Romana, Marivalda de Jesus e família, Roberto Carlos, Rodrigo da Silva Santos e muitas outras pessoas ligaram ontem pedindo a cobertura espiritual, oração e jejum. Marta Machado já chegou para estar conosco, Antônio Marcos Costa, a paz meu bispo Daniel, a paz Antônio, sejam todos bem-vindos ao povo de Alagoinhas aqui na Bahia. Ontem alguém me ligava e dizia, lembra de nós. Aqui em Alagoinhas, o meu abraço e a nossa cobertura espiritual ao povo de Alagoinhas, Ribeira do Pombal, Nova Açores, Mata de São João, Catu, Pojuca. Deus abençoe toda a grande região da cidade de Alagoinhas. É uma grande cidade aqui, próxima a Salvador, 2 horas de viagem apenas. Deus abençoe Alagoinhas. Deus abençoe Cícero Dantas também, cidade de Esplanada, Entre Rios. A Bahia acorda pela manhã para ouvir a palavra de Deus através do Bom Dia Espírito Santo. Espírito Santo, Estamos por várias emissoras de rádio. Jair Francisco de São Gonçalo já chegou para estar conosco. Coloca meu nome na oração e família. Obrigada. Lília Carvalho, tá bem, Lília. Marisa Salles, Shalom, bom dia Marisa. Ao povo do sul de Minas, 3 Pontas, saudade, muita saudade. Deus abençoe 3 Pontas, Varginha, Boa Esperança, Lavras, Machado, Perdões, 3 Corações, Cambuquira, Caxambu, Coronel Fabriciano também, a grande audiência em Coronel Fabriciano, João Molevade. Deus abençoe o Vale do Aço e o meu querido sul de Minas, 3 Corações. Deus abençoe Pouso Alegre, Poços de Caldas. Deus abençoe meu querido Juiz de Fora. Maria Luísa Machado, Perdões, 3 Corações, bom dia, estou aí. Lívia Barbosa, paz do Senhor Jesus. Jaque Azevedo, Deus abençoe. Divaci Ferreira, o ex-paralítico,
das ruas de São Paulo. Ontem eu estava ouvindo o programa do apóstolo Jair e lá estava o testemunho do pastor Divaci Ferreira, o ex-paralítico das ruas de São Paulo. Maria do Carmo, preciso de oração. Sou de Dobrada. Tá bem, filha. Estaremos orando sim. Subirei ao altar e levarei os pedidos diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Tá bem? A igreja hoje está em oração e jejum, algo que já acontece há 43 anos, na quarta, na sexta e no domingo. Por isto que eu falo com muita autoridade, porque a autoridade que eu tenho veio de Deus e a cobertura espiritual. Se eu não tivesse cobertura espiritual, não teria autoridade para falar. Então, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você já imaginou que a oração de 8.000 pessoas me cobrindo? Aí eu posso desafiar todos os gigantes, tá bem? Marinês Linhares também já está conosco, diretamente do meu querido Caruaru. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque o copo com água aí, coloque os objetos, porque neste momento vamos formar o grande e poderoso coral internacional. Por que internacional? Porque estamos alcançando vários países, pela manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, conforme o fuso horário de cada nação. Mas eu sei que agora existem milhões de pessoas acessando o Bom Dia Espírito Santo para ouvir a palavra e receber a oração. Forma-se agora o grande internacional, coral musical, só podia ser. Vamos louvar a Deus porque esta obra é santa. Estamos sendo retransmitido pela Voz da Benção, uma emissora online. Vamos louvar a Deus. Hoje é hoje. Bom Dia Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando ao entrar das bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor.
Hoje é a última quarta-feira de setembro. Como foi este mês para você, que me ouve, que me acompanha? Para nós aqui foi um mês de trabalho, de frutos, de bênçãos, de congressos, de viagens, de muita atividade espiritual, muitas bênçãos. Foi um mês abençoado, está sendo abençoado. E hoje eu quero ministrar a mensagem do agradecimento por mais um mês de vida, de vitória. E abençoar todo o povo na catedral e na sede. Eu posso abençoar. É agora pela manhã, à tarde e à noite. Hoje é dia da cura, do milagre. Quem sabe neste mês, hein? Você fez exames e foi diagnosticado uma doença degenerativa, uma psicose, um trauma, um AVC, um câncer, um nódulo, um distúrbio psíquico orgânico, uma perturbação. Quem sabe foi o mês que você descobriu uma traição, uma falsidade, uma calúnia, um golpe do diabo. Quem sabe foi um mês de lágrima, de dor, de solidão, de depressão. Vem estar conosco. A Bíblia diz: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Gravam esta frase que é um versículo. Lançando sobre ele, Paulo escreveu, todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Eu nem lembro aonde está este versículo, mas sei que está em uma das epístolas. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Aprenda. Pedir ajuda ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lança sobre ele a sua ansiedade, aflição, depressão, aperreio, perturbação, desequilíbrio. Peça ajuda, porque há momento em nossa vida que pistolões, Mateus capítulo 6, não sei. Então, lança sobre ele a ansiedade. Peça para ele te ajudar a carregar a cruz. Nem Jesus, como homem, carregou a cruz sozinho. Foi preciso um certo sirineu ajudá-lo a carregar a cruz. Peça ao Espírito Santo, seu amigo, nosso amigo, para te ajudar. Está entendendo, Viviane? Lança sobre ele, Viviane, as suas ansiedades. Creia. Nesta última quarta-feira, o Senhor te ajudará, te abençoará, enxugará suas lágrimas e te dará uma nova direção. Deus te abençoe, Gabriele Rocha, Ivone Tássio. É de todo o Brasil a nossa audiência. Lança sobre ele a ansiedade. Viu, Amanda? Apresenta a Deus e deixa ele te ajudar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Isso aí é mesmo, rapaz. Agora eu me lembrei, é Pedro mesmo. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades,
porque ele tem cuidado de vós. Foi o Pedrão quem escreveu, ele citou, e a nossa obreira diaconisa escreveu. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. É isto aí, Walter. Até você, Walter. Tá aí com a Bíblia na mão, que bom, hein? Milagre, milagre. Walter levantou com a Bíblia na mão. É isto aí, Walter. Já são 5 horas e 36 minutos. 5h36. Então, hoje é dia de lançar sobre ele ansiedade. Caruaru está completando 45 anos. Igreja que o Senhor inaugurou. Isto aí, 45 anos. Aí no bairro São Paulo. Bairro São Paulo, não. Maurício de Nassau. Rua São Paulo, se não me engana. 45 anos atrás. Meu Deus. Eu era um garoto. E Deus me mandou para Caruaru. E lá eram multidões e multidões e multidões. E alguém dizia, este menino é incorporado com o padrinho Cícero, misericórdia. Mas eu era incorporado com o Espírito Santo. Caruaru foi abalado pelo poder de Deus. Milagres, maravilhas e muitas libertações. Compramos o terreno e construímos a igreja em 2 meses, aonde temos até hoje aquele abençoado patrimônio. Abrimos Santa Cruz do Capibaribe, Botirama, Toritama, Bezerros. Fizemos uma obra linda para Deus, ali na minha querida Caruaru. Deus abençoe. 45 anos, sim, é verdade. 45 anos. De maneira que meu abraço ao povo querido de Caruaru. Marinês Linhares lança sobre ele toda a ansiedade e ele tem cuidado de nós. Rua da Aurora, 146, Salgado, é isto aí. Deus abençoe. Segunda travessa é a primeira travessa da Aurora, não é? Deus abençoe aquele patrimônio que nós compramos, pagamos lá com o empresário José Rosa, da joalheria, ali próximo à esquina onde tinha a feira, que a feira agora mudou dali, não é? Sei muito bem aonde é. José Rosa nos atendeu com muito carinho, nos vendeu do jeito que a gente podia pagar. Só que na época eu não tinha tanta experiência, podia ter comprado aqueles 5 lotes, 1, 2, 3, 5 lotes, e ele ainda falou, fica com tudo, pastor. Mas eu não tinha tanta experiência, aí só peguei uma parte do loteamento na beira da linha do trem. Eita! Mas está lá um patrimônio hoje valioso, aonde almas se convertem a Jesus. Deus abençoe nossa igreja aí na grande região do meu querido Caruaru. Creonice Nascimento, continua a feira? Não mudou a feira daí? Então agora a cidade toda virou uma feira, até a feira da Sulanca, a feira da roupa, da carne. Eu pensei que tinham tirado a feira do centro de Caruaru. Eu já gostava de ir à feira de Caruaru, comprar bolo verde, bolo cor-de-rosa, bolo vermelho, e era no quilo. Eu nunca tinha visto aquilo, meu irmão, comprar bolo no quilo. Mas ali eu tinha muita alegria, amava e amo Caruaru. 5h40 até esta semana eu dei o testemunho do povo de Caruaru, nosso congresso de mulheres, que foi o povo de Caruaru que me ajudou
a abrir a igreja em Salvador. Foi através de um carro que eu tinha em Caruaru que nós nos mantemos aqui durante 3 meses. Por isso que Caruaru tem uma bênção especial de Deus. Deus abençoe 45 anos a Casa da Bênção em Caruaru. Creonice Nascimento tirou, mas voltou para lá de novo. Oxente, tá igual Brasília teimosa, tira e volta, tira e volta. Brasília teimosa, misericórdia. É um bairro de Recife que chama até hoje Brasília teimosa, porque tiravam os invasores e eles voltavam para o mesmo lugar. São histórias lindas que nos ajudam a amadurecer em todas as áreas. 5h42, Brasil! Bom dia, Espírito Santo. Brasil! É da Bahia para todo o Brasil e esta obra começou mesmo em Belo Horizonte. É o show da bênção e eu posso contar lindas histórias, porque desde 1968 que eu estou aqui e Deus me deu uma mente boa para manter a história da Casa da Bênção Brasil. Esta obra começou muitos anos atrás, pregando o Evangelho. Sempre o Evangelho. Os perdidos, dos quais eu era um, trazendo muitas vidas para os pés de Jesus. Casa da Bênção. Casa da Bênção é obra santa. Sim. É obra do Espírito de Deus. Deus abençoe. Casa da Bênção é obra santa. É obra do Espírito de Deus. Lá em Minas Gerais, onde tudo começou, muitas batalhas ela enfrentou. Foi perseguida e também caluniada, mas chegou até aqui com a vitória decretada. Casa da Bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Casa da Bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. 5h43 é obra do Espírito de Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Eita! Mas a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Seus talentos para serem usados, assim vão marchando a caminho de Sião. Com Jesus em sua frente, campeões eles serão. Casa da Bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Casa da Bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Em terras brasileiras esta obra tem crescido, marchando todos juntos o Evangelho expandindo. Não ficou somente aqui, para o mundo ela saiu. Jesus Cristo é o vencedor e nós também temos vencido. Casa da Bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Casa da Bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Olha, a porta que Deus abre, meu irmão, ninguém pode fechar. Não existe Exu, nem demônio, nem caboclos, nem orixás, nem autoridade constituída. Porque a obra que Deus, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas tem uma coisa séria
A porta que ele fecha também, ninguém pode abrir. Entenda esta palavra profética de Deus. Casa da Bênção começou em 1964 na praça em Belo Horizonte. Se espalhou por todo o Brasil. É uma igreja tronco, é uma igreja séria, é uma igreja de visão, revelação, edificação, doutrinação. É uma igreja de congressos, de convenções. É uma igreja que tem uma força sobrenatural. Casa da Bênção. Já tem um nome. Casa da Bênção. Tabernáculo Evangélico de Jesus. Sabe o que é tabernáculo? Morada de Deus. Habitação do Altíssimo. Evangélico porque pregamos o Evangelho de Jesus, porque Jesus está no comando. Casa da Bênção, que é o nome de fantasia do nosso ministério, onde a pessoa chega com maldição e a maldição vira bênção, porque recebe a unção, a visão, a palavra, o louvor, a cura, o milagre. Eu posso contar esta história, porque eu me converti em 1968 e Deus me deu uma memória boa para lembrar da história deste ministério abençoado. Trabalhei 3 anos em Brasília com um missionário, Doriel de Oliveira. Ainda era missionário. 3 anos. 1975, 76 e 77. Saí de Brasília, fui passar alguns meses em Recife. E de Recife nós abrimos a igreja em Caruaru. E eu já havia aberto a igreja em Lusiânia, Goiás, e também em Taguatinga Norte. Eu fui o primeiro pastor de Taguatinga Norte. Era Doriel em Taguatinga Sul e Daniel em Taguatinga Norte. Eita. Era pela manhã, à tarde e à noite. E depois Recife ao lado do meu irmão, depois Caruaru, e depois Salvador. E assim eu posso contar a história deste ministério. Sempre presente nas convenções e conferências e convocações. Então, graças a Deus, pela igreja da qual eu faço parte, amo, respeito muito a placa da igreja. Tem gente que diz assim, placa de igreja não salva, mas ajuda. Eu amo este ministério. A placa da igreja não salva mesmo, mas ajuda. Por isso que a gente tem que amar, respeitar o ministério que foi usado por Deus para trazer a você a palavra do Senhor. Ouviu bem o que eu falei? Não salva a placa da igreja, sim, porque ela fica do lado de fora, né? Mas ajuda. Ajuda. Se eu tivesse me convertido em outro ministério, talvez eu não seria nunca um pastor. Mas Deus me fez converter na Casa da Bênção para ter as oportunidades que Deus me deu. Por isso que eu amo a Casa da Bênção. Eu falo com um bocão. Respeite a placa da igreja. Não salva, mas ajuda. Foi através deste ministério que o Evangelho chegou até a minha cidade. Lá já havia batista, presbiterianos, Assembleia de Deus. Mas a hora que a Casa da Bênção chegou, fez a diferença. Nos atraiu para o altar. Entende o que eu estou falando? A placa da igreja não salva, mas ajuda. Hoje tem um bocado de vigaristas por aí
que batem contra a placa da igreja, porque ele é um traidor, traiu, não foi grato, não respeitou, e aí bate dizendo que placa de igreja não salva. Não salva mesmo, mas ajuda. Deus usou o ministério da Casa da Bênção para ir lá na minha cidade. Lá já tinha presbiteriano, batista, Assembleia de Deus. Mas a hora que a Casa da Bênção chegou na minha cidade, Três Pontas fez a diferença. Aí nós fomos para a igreja. Estamos na Casa da Bênção até hoje. A palavra gratidão é algo muito profundo, muito sério. Deus gosta de pessoas gratas, que reconhece o valor daquela placa, daquele ministério tronco, sério, que Deus usou. Tem muita gente que gospe no prato que comeu, que quebra o copo que usou. Sejam gratos. Gratidão é um fruto do Espírito. A ingratidão é obra da carne, do cão. Quando você vê alguém falando por aí que placa de igreja não salva, é porque ele já passou por muitas. Foi ingrato, foi falso, foi traíra. E aí fica colocando a culpa na placa da igreja, dizendo que fica do lado de fora. Tem que ficar do lado de fora mesmo, que é para chamar a atenção. Eu me lembro quando o pastor que me ganhou para Jesus escreveu numa faixa, uma faixa de um pano bem simples, e hasteou na frente da igreja, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. E nós éramos chamados de tabernaqueiros, porque frequentávamos o tabernáculo. Depois veio o nome de fantasia, Casa da Bênção. Então, ame a Jesus, respeite a placa da igreja. Aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, foi usado pelo Espírito para fazer de você um servo do Senhor. Então eu posso contar a história do nosso ministério. Quando eu me converti, a Casa da Bênção tinha apenas 4 anos de início em Belo Horizonte. Eu me converti em Três Pontas, sul de Minas, pelo meu pai na fé, missionário João Batista Flores, pai na fé também do apóstolo Jair de Oliveira. Apóstolo Doriel, missionária Ruth, são nossos pais na fé de ministério. Mas foram eles que enviaram para o sul de Minas João Batista Flores. Então eu sou Casa da Bênção, raízes, princípio, começo, e eu estou aqui para falar de Jesus e dizer que a Casa da Bênção é obra do Espírito Santo de Deus. 5h54. Abra sua Bíblia, Bíblia aberta. Abra sua Bíblia, Raul Leite. Abra sua Bíblia, Marinês, Cláudia, Claudete Aparecida da Silva. Abram a Bíblia de vocês. Vá buscar a Bíblia lá no Criado Mudo, na penteadeira. Nem sei se ainda existe penteadeira. Abra sua Bíblia. Vai pegar lá no porta-luvas do carro. Se você esqueceu a Bíblia no trabalho ou no banco da igreja, peça perdão a Deus. Você não esquece a bolsa, não esquece nada, nem o celular, mas a Bíblia esqueceu, não é? Vigie. Cadê a sua Bíblia, Ângela? Helenir, Creonice, Raul. Abra a Bíblia.
alma nela por servir a Deus no seu templo. Abra a Bíblia, pastor José Antônio. José Antônio aí é das antigas, é pioneiro, é do começo da Casa da Bênção. Está aqui, pastor. Amém, Claudete? Tá na mão, bispo, que beleza. Só pode ser isso aí. Ângela, está bem aqui juntinho de mim. Que bom, filha. Juntinho de mim. E que as palavras estejam lá no âmago, viu, Ângela, de seu coração. A Bíblia diz assim, Salmo 42, como a corça, sabe o que é corça? O cervo, faz parte dos animais limpos. É tipo um animal das montanhas, uma cabra, um cabrito. É tipo uma ovelha, mais ou menos isso, né? Como a corça brama pelas correntes das águas. É um animal limpo. Alguém fala ali, penteadeira, tem sim. Beleza. Beleza. É peça antiga. Alguém está falando, penteadeira, tem sim, tem, Tercília. Você deve ter aí, que você é das antigas. Então, a corça é um animal limpo. Ela não bebe água parada, nem água suja, nem água poluída. A corça vai pulando de monte a monte, procurando o som das águas, do riacho, da cachoeira, das nascentes. Do riacho, da cachoeira ou das nascentes. A corça é um animal que só vive no alto. Ela não gosta de buraco, nem de vale, nem de água suja. Ela é inteligente. E o salmista aqui, ele se inspira neste animal. E ele fala, como a corça suspira pela corrente das águas. Lá no alto da montanha, ela levanta o seu focinho para sentir o cheiro de água fresca. Ela abre seus ouvidos para ouvir o som da cachoeira, da nascente ou da correnteza. É um animal limpo. E ela só bebe água corrente. Ela não gosta de cacimba, nem de poço, nem de açude. Então a Bíblia diz, como a corça suspira pela corrente das águas. Aleluia! Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha que declaração. Olha que poesia espiritual. Olha que palavra linda, ágil e rápida. E quem tem uma sensibilidade imensa, é verdade. E mesma coisa somos nós. Sabemos o que é bom para a família e principalmente para a vida espiritual. Todos nós sabemos se aquele ambiente é de Deus ou é do diabo. Se aquela campanha é de Deus ou é da avareza. Se aquele culto foi para Deus ou para o homem. Se aquele culto foi para Deus
ou para os políticos. Todos nós sabemos, temos a consciência espiritual de discernir a luz e as trevas, o bem e o mal. Deus nos deu memória espiritualista para valorizar as coisas do Espírito. Você já viu aquele culto abençoado? Eita! O fogo está caindo, a Santa Ceia está na mesa, a unção desce. Dali a pouco muda para a política, parece que jogou um balde de água fria e matou. E todo mundo sente. Ou o assunto que entrou é um outro assunto que não é o da Bíblia. Aí as pessoas sentem, sabe, porque a água sujou, a lama entrou. Nós somos como uma corça. Sabemos o período da água limpa e sentimos o cheiro dela, o barulho dela das águas. A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas, água corrente, água de quedas e de cachoeiras se purificando cada dia. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a alma do Daniel por ti, do Rogério, da Maria Cândida, da Heloísa, da Viviane, da Lívia, por ti, ó Deus. Agora vejam que declaração linda, rapaz. A minha alma tem sede de Deus. Olha o que o salmista falou. Olha a declaração do salmista, rapaz. A minha alma, meu olhar, meu respirar, minha mente, minhas emoções, meu pulsar do meu coração, as minhas entranhas, não tem sede de cachaça, nem de cocaína, nem de prostíbulo. Tem sede de Deus. Eu respiro Deus pela manhã, à tarde e à noite. A minha alma tem sede de Deus. Vírgula. E ele acrescenta, do Deus vivo. Não é do Deus morto, não é de imagem de escultura, não é de idólatras. Tem sede do Deus vivo, que comunica, que age, que abençoa, que provoca emoções. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, como a corça tem sede da corrente das águas. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, ele queria logo estar na presença do Senhor. Ele estava ansioso pela água limpa, por uma bênção, por uma misericórdia, por uma ajuda espiritual. Aí no versículo de número 3, Salmo 42, versículo 3, as minhas lágrimas, ele estava chorando, orando, chorando, cantando. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Estava passando por uma turbulência. Aí ele fala, as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, por quando dizem continuamente, aonde está o teu Deus?
alguém aqui estava insultando o salmista, desafiando e dizendo: quem é o seu Deus? Aonde está o seu Deus? E você vive nesta prova de fogo, nesta miséria, nesta traição, neste aperto. Onde está o teu Deus? E mesma coisa é hoje. Alguém olha para você e diz: você não é crente? Você não é dizimista e como está sem emprego? Você não crê num Deus que cura porque está doente? E assim estava o salmista. No Salmo 42. Aí ele fala assim, ó: quando me lembro disto, eu nem gosto de lembrar, mas quando eu me lembro, dentro de mim derrama a minha alma, eu choro, eu canto, eu bato palmas. Pois eu havia ido com eles à multidão, eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Até em festa eu fui com eles, eventos, congressos e convenções, festa dos asmos, festa da colheita, festa dos tabernáculos e da Páscoa. Eu andei com eles, no meio da multidão, mas mesmo assim eu precisava de uma ajuda particular de Deus. O salmista está dizendo: eu fui até em festa, eu estava chorando muito, eu estava como uma corça buscando correntes de águas limpas. Aí no versículo de número 5, ele fala: porque está abatida a minha alma. Nem ele sabia por que tanta depressão, por que tanta opressão, por que tanta perturbação, por que tanta solidão, por que tanto desespero. Nem ele sabia. Por que aquele aperto? Por que aquele Getsêmani? Por que aquele aperreio? Por que aquela solidão e desprezos? E ele fala: porque está abatido a minha alma. Ele entendia ele conhecia ele administrava bem as suas emoções. Mas aqui, a emoção de tantos sintomas ruins estava fugindo da sua administração psicológica, espiritual. Ele fala: por que estás abatido, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Eu deito, estou perturbado. Eu sento à beirada da mesa, estou perturbado. Eu vou para uma festa, estou perturbado. Eu vou para um passeio, para um lazer, estou confuso. Eu participo do culto e a minha alma continua perturbada. Porque estás abatida? Aí ele profetiza para a alma dele mesmo. Ele profetiza em causa própria. Ele ministra em causa própria. Dizendo, ele fala para a alma. Ele fala para o coração, para o raciocínio, para seus hormônios, misericórdia. E ele diz: espera em Deus, se aquieta. Se aquieta, minha alma. Espera em Deus, minha alma.
eu ainda vou louvar a Deus na salvação da sua presença. Eu vou louvar a Deus, eu vou cantar, eu vou bater palmas, eu vou louvar a Deus, para ver se essa alma se aquieta, para ver se esse aperreio que me aperreia durante o dia, durante a noite, na cozinha, na sala, no banheiro, no sofá, me perturba. Eu vou louvar a Deus, porque perturbas dentro de mim. Ele estava tendo uma batalha da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, uma batalha invisível, uma batalha psicológica, uma batalha mental, uma batalha que psicólogos e analistas não podiam ajudar. Ele estava igual uma corça, suspirando por água limpa. Ele estava chorando também, a ponto de dizer que a sua lágrima servia de alimento no travesseiro, no sofá. Às vezes ele estava comendo farofa e chorando, e molhando até a farofa, o arroz, o macarrão, a salada com suas lágrimas. Eita, salmo poderoso! Ele estava arrebentado por dentro, mais por dentro do que por fora. E ele fala, mas eu ainda vou te louvar, porque estás abatido a minha alma, porque perturbas dentro de mim. São perturbações que eu não sei administrar, nem os remédios podem administrar. Mas ainda eu vou te louvar. Eu já fui para a festa com meus amigos e amigas, com multidões. No versículo 4 ele fala, mas não resolveu. Meu problema não é lazer, não é praia, não é passeio, não é férias. O meu problema não é isso. A minha alma está abatida, porque perturbas dentro de mim. Espere em Deus, eu ainda vou louvar. Está entendendo, Roseli? Deus está falando com você. Aí veja o versículo de número 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão. Ele lembrou de coisas do passado. E desde o Hermon, e desde o pequeno monte, onde ele viveu bênçãos. Aí ele fala no versículo 7. Eu nem sei por que o salmista cita esta palavra, mas ele citou: um abismo chama outro abismo. Um mal atrai outro mal. Um fundo atrai outro fundo. Um problema atrai outro problema. Uma força negativa atrai outra força negativa. Um abismo chama outro abismo. Misericórdia. Um abismo, um mal atrai outro mal. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado por cima de mim. Ele estava sentindo isso na pele, naquela depressão, solidão, angústia, agonia. A alma. As emoções estavam confusas. Os hormônios estavam brigando entre si. Aí ele fala no versículo 8. Contudo, ó Senhor, mandará de dia a sua misericórdia. Manda durante o dia a sua misericórdia. E de noite
a sua canção estará comigo. Manda a sua misericórdia, e à noite eu vou te louvar e te agradecer. A oração ao Deus da minha vida. Eu vou cantar, eu vou orar, me ajuda durante o dia. Me dê um dia de paz, me dê um mês de paz. Quem sabe você teve um mês de agosto terrível, um mês de setembro horroroso. Mas outubro vai chegar. Um abismo atraiu outro abismo, uma lágrima atraiu outra lágrima. Você está como uma corça buscando coisas que refresquem e refrigeram a alma. Aí Deus está falando com você. O choro pode durar uma noite, ou um mês, ou uma semana, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus cuida de nós. É só você buscar a corrente das águas. É só você levantar a cabeça e sentir o barulho da cachoeira nova, da queda de águas limpas. E aonde tem água limpa, você sabe, porque a corça sabia separar a água suja da água limpa. E eu sei também, e você sabe também, porque temos o Espírito que revela o melhor para nós e nossa família. Missionário, eu não entendo nada que o senhor prega, mas está te incomodando, porque é o Espírito de Deus que está falando. Agora veja o versículo 9. Direi a Deus, olha o que eu vou falar a Deus. No versículo 8, ele diz que ia louvar e ia orar, porque um abismo estava atraindo outro abismo, a coisa estava ruim para a alma dele. Aí no versículo 9 ele diz assim, viu, Dislene, Lenice, Zuleide Queiroz, Sueli Santos, direi a Deus, a minha rocha, ponto e vírgula, aliás, 2 pontos, ou é ponto e vírgula? Direi a Deus, a minha rocha. Ele sabia onde estava pisando e como edificar a casa que não cai na rocha. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Ele pensava que Deus tinha esquecido. Qual a mãe que esquece de um filho? Deus também nunca esquecerá de nós. Às vezes ele permite alguma coisa para nós aprender a nos defender no mundo espiritual e também no mundo cotidiano. Por que te esquecestes de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Tudo era perseguição. Era perseguição durante o dia, durante a noite, na igreja, na rua, em casa, na família, no governo. Insultos e ameaças. Como com ferida mortal, ele fala que parecia um câncer, uma ferida mortal. Em meus ossos me afrontam os meus adversários. Era uma batalha terrível, rapaz. Em casa, no governo, na rua, aonde ele chegava. Os meus adversários, quando todo dia me dizem onde está o teu Deus, insultando ele, insultando Deus, blasfemando de Deus na sua presença, escarnecendo. Aí ele fala no versículo de número 11, já são 6:20, porque estás abatido, ó minha alma? Se abate não, alma.
Fica quieta. Está entendendo, Mariana? Porque estás abatido, a minha alma. Profetiza que a sua alma vai ser igual uma corça, vai encontrar águas limpas e vai satisfazer a sede da alma. Porque estás abatido, a minha alma. Às vezes um abismo puxa para outro abismo, um fundo atrai outro fundo. Mas ele falou que ia cantar e orar. Quanto tempo faz que você não canta e nem ora, uma Eli? Porque estás abatido, a minha alma? Porque perturbas dentro de mim? E ele profetiza a alma dele, ele ministra em causa própria. Espere em Deus, se aquieta, espere em Deus. Deixa de aperreio, querer correr para a orgia, para a idolatria, para o carnaval. Fica na igreja sentada, matéria. E vamos ouvir a palavra de Deus, o louvor, para melhorar a situação psicossomática e os traumas e os insultos. Porque perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Espera. A bênção vai chegar. Não chegou em agosto, não chegou em julho, não chegou em setembro. Mas o outubro vai bater as portas. Deus está no comando e no controle do nosso calendário, não é o homem. O mapa, o calendário, o relógio, a escritura está na mão de Deus. Para mim, para você, para a sua família, seus filhos, netos e bisnetos e tataranetos, até a 4ª geração. Espere em Deus. Mas eu já estou esperando há 40 anos, missionário. Abraão esperou 99 para começar o ministério dele. Noé esperou 120. Sara esperou 95. Moisés esperou 80. O povo de Israel esperaram 400 anos. A profecia de Isaías levou 700 anos para cumprir. E você está aperreada, Tercília, Zuleide, Gislene, espere em Deus. Fica na sua posição, na igreja, firme com Jesus. Passará o céu, a terra, mas a palavra não há de passar, Marinalva Freitas. O salmista aqui ministrava sobre ele, em causa própria, orava por ele. Espere em Deus, se aquieta, hormônios, se aquieta, visão carnal, se aquieta, pés de galinha sobre o canto dos olhos, pensando que o tempo passou, que a velhice chegou, que a solidão será solitária dentro de uma casa. Não! Espere em Deus. Porque senão um abismo chama outro abismo. A corça quer água limpa. Seja uma corça, não um porco, não um jacaré. Seja uma corça. Não seja um sapo, nem uma rã. Seja uma corça, água limpa. Espere em Deus. A corça andava de monte a monte esperando em Deus a água limpa chegar.
E quando chegava, ela bebia até encher sua barriguinha. Eita! Você vai encher a barriga espiritual de bênçãos, viu? Vigia, hein? É espiritual. A outra, se você não vigiar, enche também. Porque estás abatido, a minha alma? Porque perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele fala para a alma, se aquieta. Larga de avexame, larga de aperreio, são linguajares nossos aqui do Nordeste. Larga de agonia, larga de agonia. Larga de estar batendo na porta de um, na porta de outro. Deixe de querer dar o seu jeito, deixa o jeito de Deus, porque o jeito dele é o jeito da mãe amorosa. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu vou voltar para a igreja e vou te louvar. Ele é a salvação da minha face. E termina o Salmo 42. É o meu Deus. Ele é o meu Deus. Vigie, viu? Porque senão um abismo chama outro abismo. Se você não vigiar, se nós não vigiarmos, um mal atrai outro mal. Aí vai afundando, até chegar ao fundo do poço. E aí a conversa é outra. Às vezes não tem nem mais jeito para a salvação, porque blasfemou contra o Espírito Santo. Que Deus te faça compreender este salmo. Nesta quarta-feira, quem sabe você teve um mês de setembro triste, hein? Levante a sua cabeça. Domingo agora na Santa Ceia na Catedral eu vou pregar sobre a circuncisão. Antes de você ir dar o voto a quem é de direito, venha dar o voto para Jesus. Depois da Santa Ceia, você vai dar o seu voto a quem é de direito, quem você acha que é melhor para a sociedade. Tá bem? Abra o seu entendimento. Não ponha Deus em primeiro lugar. Hoje teremos 6 cultos. Sexta-feira, quebra de maldições. Domingo, já dia 2. Santa Ceia do povo de Deus. Deus em primeiro lugar. Obrigação com a sociedade, depois que você ouvir a palavra da circuncisão. Capítulo, se não me engano, é 17 de Gênesis que eu preguei ontem. Tá bem? Ore por mim. Tá bem, Mariana, estarei orando, filha amada. 6h30. Vamos falar com Deus. Deus! Desperta, Brasil, Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. São tantas pessoas que agora está dizendo: porque perturbas dentro de mim, ó minha alma, minhas emoções. Eu estou buscando água limpa e ouvir o som da cachoeira, das correntezas,
das quedas d'água. Porque em volta de mim um abismo está chamando o outro, atraindo o mal, atraindo o outro. Como estava o salmista deste Salmo 42, a ponto de dizer: eu fui para a festa, o lazer, o passeio, a viagem de turismo, mas não adiantou nada. Misericórdia. Porque estás abatido, ó minha alma? Às vezes, meu Deus, há dentro de nós uma batalha, e ainda tem os insultos, as calúnias, as difamações, os invejosos que nos cercam, os avarentos e preguiçosos que se encostam perto de nós para sugar como uma verdadeira sanguessuga. E às vezes nós temos que profetizar para nós e para outros que estão em volta. Pai, que as palavras deste Salmo 42 possa gerar refrigério em tantas almas perturbadas e confusas. Pessoas que estão dizendo: eu já não aguento mais, mas a tua palavra diz: espera em Deus. Até quando iremos esperar? Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Foi o reconhecimento do salmista dizendo: eu vou orar, eu vou louvar ao Senhor, e vou estar no templo buscando a tua face. Pai, quantas pessoas tiveram um mês de julho terrível, agosto, setembro, mas outubro está chegando. Destrava a vida desta pessoa financeiramente, emocionalmente. Quebra as portas de bronze e as trancas de ferro. Abençoa a tua obra, tua igreja, o teu povo, que estão orando comigo. Quantas mulheres estão orando pelo seu filho, seu marido, sua família, sua empresa, sua casa? Quantos que deitam na cama, mas não dormem por causa dos insultos, dos aperreios, das perturbações, que não a deixa descansar em paz? Dê para este povo um sono reparador e um despertar alegre. Abençoa-me, Senhor, no dia de hoje. Abençoa estas pessoas que crê como eu creio, que vê como eu vejo tua obra. Que eles sintam um toque do Espírito para enviar uma oferta, um voto, um dízimo, através do Pix, para nos ajudar a estar aqui pregando para o Brasil e todos os continentes a tua palavra. Quantos que poderiam em setembro ter enviado uma oferta, mas não fizeram, mas poderão fazer em outubro, novembro, dezembro, para ajudar esta rede de salvação, cura divina. Muitos sabem e entendem o que eu falo, o que eu prego. Muitos ficam confusos porque não entendem o linguajar da fé inteligente. Dai sabedoria para o teu povo entender o barulho das águas limpas, porque senão um abismo vai atraindo outro abismo. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes, que estarão enviando uma oferta de amor para a salvação das almas nesta corrente cadeia internacional. Pai Santo, eu consagro as águas que estão sobre o rádio,
porque creio assim e assim eu ministro, conforme o que eu creio. Eu consagro a caneta, que ela vai assinar papéis e documentos. O azeite de oliveira, que irá ungir os lábios, a cabeça dos filhos, do marido, a casa, o carro, o terreno, ou este local onde está este nódulo, no seio, na tireoide, no pâncreas. Esta pessoa que está com cirurgia marcada, que a alma dela se aquete, porque o Senhor já enviou a palavra da paz. Sejam estas pessoas abençoadas. Eu abençoo os grandes cultos de hoje, de sexta-feira, e principalmente de domingo, dia 2, antes das eleições. Estaremos levantando o cálice. Eu oro pelas eleições do dia 2, para que haja paz na nossa nação e sabedoria entre o povo que teme a Deus, para saber a quem dar o voto de direito. Pai Santo, abençoa todos que me ouvem em todo o Brasil, na África, na Europa, na Ásia, nas Américas. A mão do Senhor esteja sobre todos, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Soraya Rodrigues está colocando ali a chave do Pix, Bradesco Daniel de Oliveira, 7199186232, para você ganhar almas e levar Jesus através do show da bênção, do Bom Dia Espírito Santo. Deus vos abençoe, irmãos e irmãs, amigos. Não esqueçam de uma coisa: a corça quer é coisa boa, água limpa. E vigie, viu, porque um abismo chama o outro abismo. Louve a Deus. Às vezes o passeio, o lazer não te trouxe felicidade. Nem o sexo te trouxe felicidade. É porque é a alma clamando pelas coisas espirituais. Deus os abençoe. Passam a nos ouvir também pela voz da bênção. De hora em hora, o missionário Daniel ora. Pelo aplicativo Radiosnet, a voz da bênção. Meu abraço. Daqui a pouquinho nós estaremos na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446. Lima e Silva, 116. E não esqueçam, domingo, Santa Ceia do Povo de Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Shalom. Sabe o que é Shalom, Lívia? Paz.